Você já viu um ministro do Supremo pedir para rever o próprio voto depois que o ex-presidente já foi condenado? Pois é. Luiz Fux, o único ministro que votou pela absolvição de Bolsonaro, acaba de pedir o voto de volta. Mas por quê? A resposta pode mudar o destino do julgamento mais polêmico da história recente do Brasil. E o que está por trás desse pedido é o que ninguém no STF quer que você saiba. E o que Fux está tentando corrigir no voto pode ser muito mais do que um simples erro gramatical. O Supremo condenou Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Uma pena histórica, 27 anos e 3 meses de prisão. A maior já dada a um ex-presidente. Mas dentro da primeira turma do STF, um voto destoou de todos, o de Luiz Fux. Ele votou pela absolvição de Bolsonaro. Isso gerou desconforto, comentários nos bastidores e pressão política dentro da própria corte. Até que algo estranho aconteceu. Dias depois do resultado ser divulgado, Fux pediu o processo de volta. Motivo oficial? Revisão gramatical. Mas ninguém revisa um voto semanas depois de liberar para julgamento, a não ser que algo tenha mudado nos bastidores. E o que veio a seguir vai te deixar sem palavras. Segundo informações divulgadas pela Folha de São Paulo e pela CNN Brasil, o gabinete de Fux pediu novamente o documento do julgamento, já depois da divulgação para a publicação do julgamento. Isso significa que o acórdão, o documento final que registra oficialmente a decisão do STF, foi interrompido. E detalhe, sem o voto final revisado, o relator Alexandre de Moraes não pode concluir o acórdão. Ou seja, as reportagens de Bolsonaro ainda não estão publicadas oficialmente. E sem a publicação, nenhum recurso pode ser apresentado. Traduzindo, a defesa do ex-presidente ainda está esperando o ponto final jurídico para poder agir. Um atraso gramatical ou uma manobra sinalizada para ganhar tempo nos bastidores. Nos corredores do Supremo, o movimento de Fux causou desconforto. Alguns ministros interpretaram como excesso de zelo. Outros viram um sinal político. Fontes próximas ao STF afirmam que houve ruído entre os gabinetes. Afinal, o relator Alexandre de Moraes esperava fechar o acórdão em outubro. Mas com a revisão pedida por Fux, tudo parou. E o silêncio do STF sobre o motivo real só aumentou como especulações. Enquanto isso, setores da imprensa tentam forçar a versão do que é apenas uma correção de português. Mas há quem veja um recado implícito. O ministro do Supremo, ao revisar seu voto, pode estar se cegando juridicamente para o que vem pela frente. E o que vem pode ser explosivo. Assim que o pedido veio à tona, começou uma disputa de narrativas. Aliados de Moraes pretendia minimizar. Disseram que nada muda, que o resultado está consolidado. Mas os advogados próximos à defesa de Bolsonaro viram uma brecha. Se o voto foi refeito após a sessão, é possível alegar violência processual. E mais, se houver mudança, ainda que mínima, o acórdão inteiro pode precisar ser refeito. Em outras palavras, um erro gramatical pode atrasar a execução da pena por semanas ou até meses. E esse tempo pode mudar tudo. Enquanto o Supremo revisa textos, o país assiste a uma redação que parece cada vez mais política do que jurídica. Bolsonaro, condenado como líder de um golpe, sem provas materiais diretas, sem ordem de prisão emitida, mas com a maior pena da história. Parece que a balança da justiça brasileira foi trocada por uma régua política. E enquanto o tribunal perde entre vírgulas e revisões, milhares de brasileiros olham para o STF e se perguntam: quem vai revisar os erros do próprio Supremo? É aqui que o jogo muda. Porque nos bastidores, a movimentação de Fux pode não ser isolada. Há rumores, ainda não confirmados oficialmente, de que outros ministros fizeram reservas internas sobre a condução do julgamento. A pressa em condenar, as manifestações públicas antes da sentença e a politização do caso geraram desconforto silencioso. Fux, ao pedir revisão, pode estar enviando um sinal indireto de que algo não está certo. E se ele, o único voto pela absolvição, ajuste uma única linha do voto, pode abrir brecha para novos questionamentos jurídicos. E o que acontecer depois vai te surpreender. O acórdão ainda não foi publicado. E o prazo oficial, de 60 dias, já está correndo. Sem o voto revisado de Fux, o gabinete de Moraes não pode concluir o documento. Isso trava todo o processo. E dá tempo para articulações dentro e fora do Supremo. Fontes em Brasília afirmam que há movimentos discretos de juristas próximos ao Planalto tentando cegar a decisão final antes da COP30 mesmo, em que Lula pretenda mostrar estabilidade institucional. Mas quanto mais o Supremo tenta se mostrar sólido, mais aparecem como rachaduras internas.
Um voto revisado. Uma declaração suspensa no papel. É um silêncio que ecoa dentro do Supremo. A verdade é que o caso Bolsonaro pode estar longe de um ponto final. Porque quando até um ministro do STF sente necessidade de revisão do próprio voto, é sinal de que nem eles definiram no próprio julgamento. E você? Acredita que Fux quis apenas concordar uma vírgula? Ou ele está tentando concordar com a história antes que seja tarde demais? No Brasil de hoje, até uma vírgula pode prender ou libertar um presidente. Mas o que está por trás dessa revisão ainda vai dar muito o que falar. E o que vem depois disso pode abalar o Supremo.